gente, olá amigos de casa, muito bom dia. Entra no ar o nosso programa Amanhecendo na Graça, programa Amanhecendo na Graça, entrando no ar pra você. Todas as manhãs tá aí ligadinho com a gente no programa, na programação, de segunda a sexta-feira aí com a pastora Janaína Cristina, 7 horas da manhã, literalmente amanhecendo na graça. Quero desejar um ótimo dia a todos que acompanham a programação, de perto, de longe. Você que acompanha também pela Rádio Evangelho, que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar, transformar. Às vezes você tá acontecendo algo, tá vivendo uma situação adversa, tá vivendo uma situação contra a sua vontade. Pode ter certeza que Deus, Ele é Deus para mudar essa situação. Ele é Deus para transformar a água em vinho, aquilo que não tem sabor em algo saboroso. Pode ter certeza disso. E Deus, Ele é Pai, Deus, e Ele quer fazer isso na sua vida também, tá? Quero aqui mandar abraço, quero já mandar abraço de antemão para todos que acompanham a nossa programação, a todos os amigos de perto, você também de longe que acompanha a nossa programação através da Rádio Evangelho. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, amigos de Brasília, você aí que acompanha a nossa programação, olha, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você diz, pastora, eu sou aqui da capital, mas eu tenho parentes, eu tenho amigos de longe. Como que eu faço para eles estarem assistindo a programação? É simples e fácil. Está no rodapé do seu televisor, o endereço eletrônico. Você pode estar assistindo pela Rádio Evangelho do Brasil ou no mundo. www.radioevangelho.com/HitTV ou também www.graçajovem.com.br. Você pode estar assistindo a programação tanto aqui na capital como fora também. Você que não está mais aqui ou foi embora, tem parente que mora longe também. Quero agradecer a todos os colaboradores, todos que acompanham a programação em nome de Jesus, tá? Hoje na programação Amanhecendo na Graça, tomando um café maravilhoso comigo na manhã de quarta-feira, né? Ontem eu achei que era quinta, mas não, hoje é quarta. Na manhã de quarta-feira, abençoadíssima. Nós estamos aqui com a Cristiane Mongenot, Mongenot? E Carlos André Mongenot. Você já ali na nossa rede social, já ficou por dentro do tema, né? Nós estamos aqui com esse casal e eles vão estar falando um pouquinho a respeito de casamento firmado em Cristo. Pastora, existe isso? Eles vão estar falando um pouquinho pra gente a respeito disso. Casamento firmado em Cristo com a Cristiane e o André Mongenot aqui no programa Amanhecendo na Graça, tomando um café maravilhoso comigo. Bom dia, gente. Bom dia, pastora. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Dona Cristiane, Carlos também, já ia falar pastor, né? Carlos. E aí, gente, casamento firmado em Cristo. Como que é esse negócio? Essa pessoa que está em casa acompanhando a programação, não está entendendo nada. E como que é esse tema? Casamento firmado em Cristo. O que ela tem que fazer para o casamento dela se firmar? Olha, não é fácil, mas o primeiro passo é ter Jesus, o Senhor, como Salvador e no centro desse relacionamento, né? Isso daí é o primordial, né? E aí o caminhar, o conhecimento da palavra, porque o casamento em si, ele é uma renúncia, né? Então, assim, e não é fácil, né? Ao longo dos anos, você tem as suas dificuldades, você tem os teus altos e baixos, né? E quando você casa, você faz um voto que é para o resto da vida. E esse voto é na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na escassez e na fartura, em todas as situações. E a partir do momento que você casa, você torna-se uma coisa só. Então, você tem que sonhar os sonhos da pessoa junto com ela e você tem que renunciar, né? E na maioria das vezes as pessoas que entram para um casamento, para uma união, né, firmada em Cristo, até mesmo aqueles firmados em Cristo, não tem noção do que é, não tem o conhecimento profundo do que é, porque o falar é muito fácil e muito lindo. Casar é lindo? É lindo. Você entra na igreja de véu, de grinalda, sabe? Você tem a tua lua de mel, você sonha, né? Uma casa cor-de-rosa e blá, blá, blá. É muito lindo, é muito gostoso sonhar. É bom casar. O casamento faz parte, é uma realização, é um sonho, entendeu? Eu digo tanto do homem como da mulher. Mas não é fácil.
traz muitas responsabilidades. E para você tomar esse passo, você tem que estar preparada para assumir todas as responsabilidades. Dona Cristiane, também porque são dois pensamentos diferentes, duas personalidades diferentes, habitando dentro de um negócio ali, numa casa. E chegou um momento assim de, meu Deus, eu vou matar o Carlos, eu vou. Porque, tipo, a senhora tem uma personalidade, ele tem uma outra personalidade. Aí, em Cristo, entra o respeito. Né? Porque fora de Cristo não, fora de Cristo é briga, é contenda, é desavença, não há respeito. Mas com Cristo não, com Cristo tem que ter um respeito, tem que haver um respeito. E como que foi isso para a senhora, dona Cristiane? Olha, é complicado, porque realmente o temperamento é diferente, a educação é diferente, a cultura é diferente, né? Os gostos, né? Então foi muito complicado. Eu casei muito nova. Quantos anos? Eu casei, eu tinha 18 anos. 18 anos e quanto tempo de casados? São 23 anos de casado, 28 anos juntos. Entre namoro, noivado e casamento são 28 anos, então é toda uma vida, né? Eu casei muito cedo, eu tive filhos muito cedo, né? Então, é complicadíssimo, né? É muito complicado. Só que assim, o amor, ele fala mais alto. Então, quando você ama, você renuncia. Quando você ama, você suporta. Quando você ama, você chora também. Entendeu? Porque você vai aos pés de Jesus e você fala, mas Senhor, muda esse homem, e papapá, Pai, em nome de Jesus. Aí o Senhor fala assim pra você, mas minha amada, é você que tem que mudar. Verdade. Né? Então o casamento é isso. Por isso que a gente precisa ter aquela preparação. Eu falo assim, eu namorei 4 anos e meio, 4 anos e meio, 5 anos. Foi um longo tempo de namoro que eu conheci o temperamento dele, conheci do que ele gostava, do que ele não gostava. Só que mesmo assim, né, após o casamento, teve muitas novidades. Muitas. E tem até hoje. Muitas novidades. Muitas novidades. Mulherada, não desanima não, né? Você que tá aí prestes pra casar, não desanima. Negócio aí, daqui vai esquentar o negócio. Mas vamos lá, vamos tomar um café. Vocês querem tomar o quê? Chá, café? Chá. Né? E aí, quem que fala mais? Eu tô vendo que o Carlos, eu acho que ele é mais quietão. E o senhor aceita chá ou café? Chá também? E aí, Carlos, fala aí. O senhor é o mais quietão da família? Ela é mais, como diz o outro, tagarela? Quem que fala mais e quem que é mais retraído? Eu acho que isso já é um pouco da mulher, né? A mulher fala mais. Será? Acho que não. É da natureza da mulher, né? Mas o convívio não são só palavras, são as atitudes também. Isso conta muito no dia a dia, né? Vem duas pessoas de educações diferentes, de princípios diferentes, né? E aí coloca tudo ali debaixo do mesmo teto. Quando nós não nos casamos, nós não éramos convertidos, nós não conhecíamos a Jesus. Mas Jesus veio logo no começo, no primeiro ano de casados, a gente já, por uma necessidade aí, a gente já foi aos pés de Jesus e aí começou uma vida diferente, né? Aqueles ensinamentos que a gente recebeu do mundo, né, foram sendo mudados, foram sendo trocados pelos firmados na palavra de Deus. E isso faz toda a diferença, né? A gente começa aprendendo, primeiro que para casar, para você ter um casamento, você tem que abrir mão um pouco do teu eu. Não tem que mais pensar no meu eu, no meu sonho, na minha vida financeira. Não passa mais, não é mais eu, somos nós. A Bíblia fala que o homem se unirá à sua mulher, abandonará pai e mãe, né, que vai sair da casa do pai e da mãe, vai se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne. Né? Então já não somos mais eu, Carlos, a Cristiane, nós somos nós, um casal. Né? Eu gosto muito de uma palavra que a gente usa muito em casa, que é a questão do acordo. Né? Em Amós 3:3 fala que andarão dois juntos se não houver acordo entre si. Né? E o acordo é a base de tudo. Muitas vezes a gente paralisa alguma situação se não há o acordo, né? Existe um pensamento, vamos fazer de tal maneira algum assunto, né? Se não existe o acordo, a gente vai buscar de Deus até que haja o acordo. Então tudo que a gente procura fazer é colocando Deus ali à frente, né? E em acordo, né? Isso diminui bastante, uma coisa que a gente aprendeu bem no começo do casamento
e é uma coisa assim que ajuda muito no relacionamento. Olha só, que bênção, né? Então você em casa que está acompanhando a programação, está dizendo que você não tem acordo com seu esposo, com seu cônjuge, você não tem acordo com a sua esposa também, então é de suma importância. Para andar dois juntos tem que ter acordo entre si. E vamos lá, vamos comer, o que vocês querem comer? Bolo, né? Tem omelete aqui. Dona Cristiane, e a importância de orar junto? A senhora ora junto com o Carlos? Então, pastora, nós oramos. É necessário orar junto, é necessário porque tudo, como nós somos uma só carne, nós somos um só. Então todos os nossos propósitos, todos os nossos sonhos, tudo é colocado diante de Deus, nós dois juntos. A gente tem que ter o nosso devocional, a nossa intimidade com o Senhor individual, né? Mas também a gente, como casal, a gente tem que ter o nosso devocional junto, a nossa conversa, a nossa oração diante do Senhor, né? E isso a gente pratica muito em casa. Sempre teve isso ou começou? Olha, desde o começo. Desde o começo? Desde o começo, porque foi difícil. Foi difícil, foi muito difícil. Nosso casamento, nós casamos totalmente despreparados. Nós casamos totalmente sem aconselhamento nenhum. Nós casamos totalmente sem saber a realidade. Porque nós sonhávamos com o nosso casamento, a família dele sonhava com o nosso casamento e a minha família sonhava com o nosso casamento. Então estava todo mundo naquele sonho, entendeu? Então orientação mesmo, falou assim, não teve ninguém assim para falar assim, olha, o casamento é isso, é aquilo. Então foi assim, complicado. Só que logo no começo nós aceitamos Cristo e fomos nós dois juntos. E isso fez uma grande diferença. Nós dois aceitamos a Jesus juntos, nós dois descemos as águas do batismo junto e isso foi uma grande diferença no nosso casamento, né? Não foi fácil, só que não é fácil até hoje, só que o Senhor, Ele nos prepara. O Senhor, Ele nos traz a palavra, Ele nos dá o caminho, Ele nos mostra a direção, como que uma esposa tem que lidar diante das situações, como que um marido tem que lidar diante das situações, porque tem diferença, porque Deus fez assim, o homem de uma maneira e a mulher de outra maneira. E eu falo assim, que Deus, Ele une propósitos. Gosto dessa palavra. Deus, Ele une propósitos. Então, assim, eu falo assim, o que falta em mim, tem nele. E o que falta nele, tem em mim. Isso em todas as áreas, Então, por quê? Porque Deus quer que a gente seja um só, mas um complete o outro. Entendeu? E até nos pensamentos, até essa coisa de ser diferente, cultura diferente, educação diferente, pensamentos diferentes, isso é de Deus. Por quê? Porque o ser humano, em si, ele precisa ser humilde. Ele precisa aprender da humildade de Cristo. Ele precisa aprender da mansidão. Ele precisa aprender a ter domínio próprio. E dentro de um casamento, de um relacionamento, aparecem situações inesperadas que você tem que aprender a lidar com ela. Entendeu? Então, é assim. Mas eu falo assim pra você, vale a pena. Vale a pena. Não tem como você falar assim... É um valor assim, o casamento, a união, o casamento em Cristo é uma coisa assim que é grandiosa, é muito lindo. Se você parar para pensar, é muito lindo, é um ministério muito grande. Amém. Deixa a senhora comer, né? Agora eu vou falar com o Carlos aqui, porque senão, coitado do homem, não vai falar hoje, porque a mulher, o que falta nele, tem nela, bastante, né? Literalmente. Carlos, e aí? Muitos casais hoje em dia passam uma crise financeira, separa. Passa uma briga no casamento, uma divergência, uma incompatibilidade de gêneros, coisinhas, separa. Já passou isso no casamento de vocês, lógico, 20 e poucos anos de casado passou. E como que vocês lidaram com isso? Como que o senhor lidou, teve assim, uma saída, um escape para essa pessoa que está acompanhando, está passando por essa situação, ela não está entendendo por que o marido mudou, o que está acontecendo dentro da casa dela, o que ela tem que fazer, Carlos? Existe uma grande diferença, né? Existem duas questões. Tem muitas pessoas que casam e apenas fazem um contrato. O contrato é passivo de você questionar, de você romper um contrato, terminar um casamento, separar bens, separar isso, separar aquilo, né? E o contrato dá para você fazer isso. A aliança é uma coisa diferente.
né? A aliança não tem começo, não tem fim, né? É uma coisa, um círculo ali que é perfeito, né? Então, a aliança, o casamento feito na presença de Deus é uma coisa que não é para ter fim, né? E quando você tem uma aliança, né? Isso eu fui entendendo nos primeiros anos de casamento, quando a gente começou a passar algumas dificuldades. Sempre que a gente passa uma dificuldade, a gente vai buscar no Senhor a resposta, né? Eu estou enfrentando uma dificuldade financeira, né? A gente vai buscar no Senhor a resposta para aquilo, né? Mas não é motivo de separação a dificuldade financeira. É difícil você passar por um problema, enfrentar um problema. É difícil, muitas vezes, né? A gente passou fases na vida de dificuldade financeira muito forte, né? Mas não foi isso que afastou a gente um do outro. Pelo contrário, nos momentos de dificuldade a gente fica mais unido ainda, né? Momento de orar mais tempo junto, de buscar mais junto, de conversar mais ainda, porque como aliança, né? Então é nós dois juntos com o Senhor. Então a gente exerce muito isso no casamento. Amém. Que bom, de suma importância, então, a oração com o casal. Sim. Então, e esses dias eu estava falando também, dona Cristiane, a respeito do Adão e da Eva. Eles tinham comunhão junto, só que eles quebraram um acordo. O acordo era não comer daquilo que era proibido. Só que quando eles quebram aquele acordo, aí o que acontece? Não teve mais respeito. Ele falou, não, foi essa mulher que o Senhor me deu, ali já não teve mais respeito. Então é o seguinte, quando eu quebro um acordo, qual o acordo? Amar, respeitar, na alegria, na doença, na saúde. Esse é o acordo que eu faço no altar de Deus. E quando a quebra de acordo é entre o cônjuge, vai haver, não vai ter respeito, a pessoa vai acontecer aquelas briguinhas de casal. Então, é de suma importância o acordo entre o casal também, cumprir aquilo que eles prometeram em cima do altar, né? E até a morte separar, e infelizmente não está acontecendo isso. E qual que é o segredo, Ana Cristiane? 23, né? 23 anos de casado. Qual é o segredo? Firmado verdadeiramente em Cristo? O que essa pessoa precisa fazer? Orar mais? Qual é o segredo que a senhora tem dessa pessoa? O que mantém o casamento é colocar Cristo no centro. E realmente você se despir de toda exaltação, você se despide de toda a individualidade, tá? Só que tem algumas coisas sim que fazem diferença, né? A palavra de Deus fala assim, que o homem ame a mulher como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Assim deve ser o amor do homem pela esposa. Então, se você parar para analisar, fala assim, o homem ame a mulher como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Cristo entregou a sua vida para ela, pela igreja. Então assim deve ser, entendeu? Então Cristo, ele suporta as falhas da igreja, Cristo, ele perdoa, né? Cristo, ele faz de tudo para ter a igreja bela, formosa, para ter a igreja para perto dele, né? E foi assim desde o começo. E a palavra de Deus fala assim, que a mulher, ela ganha o marido sem palavras, né? Interessante que em 1 Pedro 3, 1 e 2, fala uma coisa assim, que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, por ela se entregou, e pela palavra. E em Efésios 5, 22, 23, fala que a mulher ganha o marido sem palavra. Então você vê a grandiosidade, a sabedoria de Deus, porque a mulher, ela realmente fala muito, e o homem realmente não fala. E ali ele fala assim, a mulher ganha o marido sem palavras, e na outra parte fala, o homem ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e pela palavra, né? Então a gente fala assim, a mulher sabe edifica a sua casa. Então o fundamento, a base, o alicerce, para você construir uma casa, para você edificar, tem que ter um alicerce. Esse alicerce tem que ser Cristo. Esse alicerce é Cristo. A mulher edifica como? A mulher edifica sendo ajudadora idônea. A mulher edifica apoiando, a mulher edifica orando, tá? E aí aí tem que ver o telhado. Quem que é esse telhado? Esse telhado é o marido. Esse telhado é a proteção da casa. Esse telhado é o cabeça. Ele é o cabeça como Cristo é o cabeça. Entendeu? Então, se você sai fora disso,
Se você não tem um entendimento, por isso que eu falo assim, firmado em Cristo, você tem que aceitar Cristo como Senhor e Salvador e você tem que colocar Cristo no centro, porque se você não faz isso, você não entende, porque isso é espiritual, isso é loucura, porque hoje em dia fala assim, o maior índice de divórcio é problema financeiro, é adultério, entendeu? Não, não é. O maior índice de divórcio, o grande problema do divórcio não é o adultério, não é a dificuldade da vida financeira, é o endurecimento do coração. Por quê? Porque a palavra de Deus fala assim, Moisés, na lei de Moisés, Moisés permitiu, né, veio que foi permitido o divórcio. No Novo Testamento também fala que pode, que Deus, né, vamos dizer assim, permite o divórcio por adultério. Só que por que foi criada essa lei? Por causa do endurecimento do coração. Por quê? Porque um não queria ceder, porque não queria colocar Deus no centro, porque não queria desenvolver um relacionamento pautado na fidelidade, né? Então assim, eu falo assim, eu tenho toda a minha vaidade, eu tenho que ir no salão, eu tenho que comprar roupa, eu tenho que isso, que aquilo, e meu marido tá passando por dificuldade financeira, eu não quero nem saber. Pronto, hoje em dia troca-se de marido e de mulher como se troca de roupa, e não pode ser assim. Então e a família é uma instituição criada por Deus, que está no coração de Deus, é o princípio de tudo. Então a partir do momento que você tem esses princípios distorcidos da palavra de Deus, começa todo um problema. Então assim, o que realmente faz um relacionamento ficar e permanecer não é fácil, mas nada na nossa vida é fácil. Tudo tem que se pagar um preço, entendeu? É realmente o acordo, tá? A humildade, você colocar isso em oração e você atentar para a palavra, tá? A mulher, o marido tem que olhar para ela e falar assim, e o coração dela, o coração dele confiar nela, porque é isso que fala em Provérbios 31, né? Então, assim, a partir desse momento que você tem um pouco de conhecimento, que você fala, não, eu ganho meu marido sem palavras, e o marido também tem que ter conhecimento e falar assim, não, eu vou trabalhar dentro da minha casa, trabalhar com a minha mulher, com a palavra, então ele tem que ter conhecimento na palavra, e ela também, né, porque ele vai ministrar a palavra, e ela vai ganhar ele sem palavra, né, então isso são segredos, vamos dizer assim, são princípios bíblicos que ninguém se atenta. Verdade. Né? E hoje vocês trabalham junto? Nós trabalhamos juntos. Então, tem casal que não consegue trabalhar junto com família, com o marido, com a mulher. E Carlos, qual é a importância de um casal, de uma pessoa, do casal, do cônjuge, eles trabalharem junto? Atrapalha no relacionamento? Como que é? Olha, nós, desde a época de namoro, nós sempre andamos juntos, né? Então, assim, a gente convive quase 24 horas por dia, né? Na verdade, ela me completa muito, tá? Então, normalmente, quando eu vou tomar uma atitude, eu pego conselho com ela também. Que bacana. Né? Eu gosto de ver o ponto de vista dela, nem sempre é o que a gente vai fazer, né? Mas eu gosto de ver o ponto de vista dela, tem muita coisa. A mulher tem um feeling, tem algo diferente assim, que ela consegue perceber algumas coisas que o homem não percebe, né? Então, o homem entra no ambiente, ele não vê muita coisa, não presta atenção não. Se perguntar pra mim o que tem de decoração aqui a hora que eu sair, eu não vou falar, não vou lembrar de nada. A mulher já atenta a alguns detalhes, e isso completa um ao outro. No trabalho, na verdade, ela me completa muito, porque ela não é só minha companheira de trabalho, é minha companheira na vida, né? Então eu tenho confiança, meu coração confia nela, né? Eu não duvido do quando ela fala alguma coisa, eu não duvido, não fico assim, tá querendo passar a perna, tá querendo me enganar, eu não tenho isso no coração, eu confio nela, né? E tem algumas coisas na vida que a gente vai cultivando, né? A questão do perdão que a gente não falou, isso é muito importante no casamento, né? Eu erro, minha esposa erra, né? Mas como a gente tem Cristo, né? Sempre a gente é confrontado pela palavra quando a gente está no erro, e aí vem o temor ao Senhor quando a gente faz alguma coisa errada, de reconhecer, de pedir perdão. E já chegou assim um tempo assim, que o senhor falou, mas eu não vou pedir perdão pra essa mulher, não vou. Já assim, uma renúncia assim, mas você falou, não, vou lá, pela palavra de Cristo, vou pedir perdão pra minha esposa. Já teve um tempo assim, Carlos? Olha,
a carne, né? A vontade, o lado humano, assim, sempre quer ser nariz em pé, sempre quer falar assim, não, eu tô certo, né? Mas como a gente anda aí já com Cristo, já tem uma boa caminhada, né? É sempre assim, reconhecer, né? Não, se ela tá se sentindo, mesmo que às vezes eu peço perdão e às vezes demora a cair a ficha do que eu realmente fiz de errado. Às vezes eu peço perdão no começo ali só para, puxa, machuquei ela com essa minha posição, né? Com esse meu jeito, ela se sentiu mal, né? Me perdoa, né? Eu não queria causar esse sentimento em você. E depois às vezes vai vir um entendimento do que realmente aconteceu ali naquele momento e que machucou ela e que aí vem um arrependimento para não fazer mais. Às vezes o perdão ali na hora é assim, puxa, eu não gosto de ver ela triste, eu não gosto de ver ela machucada, né? E se isso vem de mim, nossa, isso me causa tristeza, né? Mas é isso, né? O casamento... Gente, precisaria de 2 programas para falar. Nosso tempo é curtíssimo, meia hora só para falar de casamento. 23 anos de casamento, então, precisaria de uns 4, 5 semanas para falar a respeito de casamento. Daqui a pouco vocês vão dar uma mensagem rapidinha, objetiva, mas antes eu quero falar com os amigos de casa. Quero falar com os amigos colaboradores do programa Amanhecendo na Graça. Quero falar com Restaurante Comadres. Falou de comida caseira, falou de melhor comida caseira da cidade, de qualidade, falou de Restaurante Comadres. O Restaurante Comadres, olha, tá atendendo de segunda a sábado. Ele fica na rua Vila Maria, número 178, no bairro Baú, Cuiabá, aqui em Cuiabá, tá? O telefone de lá é o 3322-4831, 3322-4831. Marcos, Deus abençoe a vida do senhor. Restaurante Comadres, famoso peixe frito, você só encontra ali todas as sextas-feiras, tá bom? E ali, comida de qualidade, a comida ali do Restaurante Comadres, com a melhor comida caseira da cidade. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos, em nome de Jesus. Também quero chamar o Rodrigo com Mil Milkshake. Nós temos uma vinhetinha aí da Mil Milkshake e já eu retorno com todos vocês. É isso aí, Mil Milkshake atendendo você. E também tem entrega por telefone. Você pode ligar, você pode escolher seu copo, né? Ali, receba na sua casa ali, pode ser abençoada. Fica ali na Avenida Couto Magalhães, número 1087, aqui no centro, lá no centro de Várzea Grande. O telefone de lá é o 3026-6142 ou 3026-6143. Aqui em Cuiabá fica na Avenida Alziro Zarur, número 76, no bairro Boa Esperança. Você pode estar ligando no 3365-6602, 3365-6609, ali no anexo ao Money, tá bom? É Mil Milkshake, Rodrigo, de parceria conosco no programa Amanhecendo na Graça. Que Deus abençoe. Quero agradecer também a Celta Tour. Daqui a pouco nós vamos estar indo aí, tá, dona Dagmar? Daqui a pouquinho nós vamos chegar aí na Celta Tour. Quero agradecer a Dagmar, ali da Celta Tour, que fica na rua Major João Vieira, número 519, aqui na Construmate. O telefone de lá é o 3623-1568. 3623-1568 ou 9308-0249. Também tem um e-mail, celtatur@outlook.com ou o site www.celtatur.com. Deus abençoe também a Boutique Maria Lúcia, que fica aqui na Togo Pereira, né? Deus abençoe grandemente a vida de todos em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus. E meninos, né, abençoados, casamento, firmado em Cristo, glória a Deus. E qual é a mensagem que a senhora tem? Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para essa mulher e queria que o Carlos deixasse uma mensagem rapidamente, o nosso programa já terminou, está terminando, para o homem. Qual que é a mensagem que a senhora tem? Então, a mensagem que eu quero deixar para todas as mulheres é assim: em Jesus há esperança de restauração, há esperança de perdão, né? A palavra de Deus em 1 Coríntios 13, ele fala assim que o amor ele tudo sofre, tudo crê, né? E no finalzinho, o último versículo, ele fala das 3 coisas mais importantes, né? A fé, a esperança e o amor. Então que o casamento de você, mulher,
que o seu casamento, né, possa estar pautado em Cristo e que você tenha fé, esperança e amor, né, de Deus para que o Senhor possa se manifestar de uma maneira muito grandiosa na sua vida. Então é essa a mensagem que eu quero deixar com vocês. E a mensagem que eu gostaria de deixar é a respeito da palavra de Deus, que fala que amar a Deus sobre todas as coisas é o teu próximo como a ti mesmo, tá? Então, o teu cônjuge, que você tenha esse amor, né? O amor que você tem a Deus, que você tem a ti mesmo, que você tenha pelo teu cônjuge, né? E em relação aos homens, né? A palavra do Senhor fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, as dificuldades que você tem na tua vida, busca na palavra de Deus, vem na igreja, vem buscar mais do Senhor, que o Senhor tem ensinamento para que você tenha uma vida estruturada. Essa é a Gente, palavra. agradeço a participação de vocês, Ana Cristiane, Carlos, agradeço a participação. São membros da Igreja da Graça, fica na 13 de junho, 1033, no centro de Cuiabá. Agradeço a participação e a porta do programa tá escancarada para vocês aqui, tá bom? Obrigada. Que Deus abençoe. Amém. E vocês de casa, Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Amanhã tem mais. Amanhecendo na Graça, 7 horas da manhã, a gente já tem um encontro marcado. Um forte abraço da pastora Janaína Cristine. Até lá, em nome de Jesus.